Olá! Então, estamos já terminando. Já tivemos a aula 3. Aprendemos sobre o ELAN, o processo de salvamento. O programa é gratuito, pode ser utilizado gratuitamente, não precisa da internet. Então, você consegue salvar. E agora nós daremos início à nossa aula 4. O que estudaremos na aula 4? Bom, antes vocês já viram a aula 3, sobre ELAN, como utilizá-lo, trilha, salvamento das pastas. Então você vai responder no fórum, você vai participar do fórum. O seu sentimento quanto a isso, foi fácil, foi difícil, você conseguiu, não conseguiu, teve dúvidas, teve dificuldades, barreiras? Então, você vai pôr lá, de forma que eu e o tutor saiba se você conseguiu e possamos auxiliá-los, ok? Então, até os próprios alunos podem se ajudar. Então, na nossa aula 3, tivemos essa experiência, trabalhamos com vídeo. Então, você vai ver quais são as suas dúvidas, dificuldades, você vai pôr lá. Você pode utilizar o webcam, fazer filmagem, falar. Então, aproveite esse tempo para interagir. Caso tiver dúvida, interaja para que possa aprender. Então, utilize esse tempo com o tutor, ok? A nossa aula 4, bom, ela vai aprofundar um pouco mais sobre o uso do ELAN. A colocação de palavras, tradução, como utilizá-lo, trilhas, transcrição de sinais, anotação. Então, como utilizar esse programa do ELAN, esse sistema de notação. Então, temos ali as trilhas. Então, esse sistema você está conhecendo agora. No AVA tem orientações sobre ele. Tem orientações, tem vídeos, o passo a passo sobre como utilizá-lo, aumentar e diminuir a tela dos vídeos, sobre as pastas. Então, dúvidas, caso não tenha ficado claro, sobre como utilizar glosas, a pontuação. Então, veja, como colocar este sinal? Então, lá temos um manual informativo no próprio site. No AVA já o colocamos e você vai poder aprender mais sobre isso, ok? Você vai conhecer um pouco mais sobre ele, porque futuramente iremos aprofundar. Agora vamos falar sobre transcrição, ELAN. Aproveitando, vamos falar sobre a atividade de aprendizagem. Vocês vão fazer uma atividade de aprendizagem, que é o sistema de transcrição, vão salvar, ou seja, vão enviar como tarefa. E o tutor vai fazer a correção, se as palavras estão corretas, se utilizou o programa corretamente, ok? Então, é uma atividade que será avaliada. Então, acompanhe as aulas, as videoaulas, com as orientações sobre as pastas. Então, dúvidas irão surgir, porque o nosso tempo aqui é rápido, é pouco, mas vocês poderão saná-las. Então, temos as trilhas, temos a transcrição de sinais, glosas e anotações. Vamos começar? Bom, temos várias trilhas, cada uma com um nome. Você vai criar as trilhas com o nome. Voltando à aula 3, sobre trilhas, como é que fazemos as trilhas. Então, você vai salvar o nome. Temos ali, tá ruim para ver, mas
está no slide. Sinal D significa sinal feito com a mão direita. Sinal E, sinal feito com a mão esquerda. Por exemplo, se temos um sinal que utilizamos somente uma mão, ou essa mão, colocamos. Por exemplo, você, não, vai, São Paulo, Minas Gerais, perigo, surdo, evitar. Vejam. Então, vamos marcar qual mão que está sendo utilizada. Temos a trilha para isso. Vejam. Sobre tradução. Na nossa disciplina, nós não vamos falar sobre tradução. Vamos aprender sobre colocação de palavras. Mas, só para auxiliá-los, aqui você vai aprender como colocar sinal D, sinal E. Então, você vai colocar ali. Nós não vamos falar sobre tradução. Futuramente, vocês poderão pesquisar sobre isso. Sobre tradução. Ok? Quer seja no Letras Libras ou no Após. Se tiver um trabalho, uma pesquisa sobre Elan, você pode falar sobre trilhas e tradução. Bom, a tradução é o mesmo que transcrição? Qual a diferença? É igual? Então veja, temos Elan que possibilita a transcrição. São sistemas diferentes. Temos a tradução de uma língua para outra, por exemplo, de um inglês para o português, de Libras para o português, do português para a língua de sinais. Então, temos vários tipos. A tradução, não. Ela é a tradução, onde coloca-se ali o vocabulário, qual mão utilizada. Então, percebam ali que eu posso, por exemplo, colocar palavras, várias palavras, finalizar e, ao final, se eu sinalizar, terá o mesmo significado. Por exemplo, se eu fizer ali natureza, colocando várias palavras seguidas, eu vou fazer vários sinais seguidos. Ou, se eu sinalizo isso, você, sinalizo você, ele. Veja a quantidade de vezes que eu fiz essa marcação. Ao final, quantas vezes irá aparecer a palavra? E o tempo do vídeo é o mesmo? Onde encontrar essa palavra? Então, isso vai me auxiliar com o tempo do vídeo. Viram o slide? Temos ali sobre tradução, que eu já falei com vocês. E temos abaixo os comentários. Na língua portuguesa. Então, nós não vamos focar na tradução. Porque a tradução envolve culturas diferentes, de uma língua para outra. Então, hoje nós vamos ver aqui o básico. Vejam, ali eu posso colocar comentários a respeito da transcrição. Mão direita, esquerda, tradução. Eu posso fazer esse complemento aqui. Viram o slide? Não está muito visível, mas quando ampliar vai dar para ver.
Agora, temos já as nossas trilhas prontas. Vejam. Temos ali 1, sinal D, 2, sinal E, 3, tradução, 4 comentários. Então, perceba, o que significa essas trilhas? Temos ali uma coluna 1, onde eu posso colocar 2 conversas. Se forem 2 vídeos, eu coloco cada um em uma coluna. Se for somente uma coluna, como faz? Então, eu coloco sinal D, sinal E e marco o sinal. Se são 2 sinais E. Por exemplo, se eu coloco pessoa, morena, então eu marco o lado. Pessoa loira, eu posso colocar E. Entenderam? Então vejam aqui. Não está muito claro para vocês, mas temos aqui essa coluna. Vou apresentar a vocês um exemplo para que vocês entendam. Vejam. Então aqui, utiliza a língua de sinais. Pode convencionar uma língua de sinais. Como acontece? Normalmente colocamos ali as palavras, letras maiúsculas, sempre letras maiúsculas. Não podemos colocar maiúsculas e minúsculas. Tem que padronizar. Ali tem o exemplo. Você, letras maiúsculas. Professor, letras maiúsculas. Sempre letras maiúsculas. Ali não há vírgula. Abaixo colocamos ali a tradução em português. Pode ser colocado tranquilamente. No momento eu posso colocar, acompanhando as regras, vejam. Aqui eu coloco as palavras. Você, professor, na escola. Viram? Então ali eu coloco a tradução. Você consegue conversar, comunicar com o professor? Consegue? Você consegue ensinar? Então, ali em cima eu não tenho palavras. Entenderam? Agora, veja aqui, temos um tempo. Vou explicar para vocês. Esse determinado tempo, aqui, saber. Vejam ali os sinais utilizados. Saber. Depois amplie a imagem para que você possa ver. Você vai conseguir ver ali o espaço de tempo. Quantos segundos que foi feito o sinal? 15 segundos? 2 segundos? Foi rápido? Foi demorado? Por exemplo, o sinal não. Então aqui vai nos ajudar a entender se a pessoa está sinalizando rápido ou devagar. Então aqui vai marcar o tempo que está sendo sinalizado o sinal. Rápido ou devagar. Alguns sinais são feitos mais devagar, outros mais rápidos. Então aqui você vai poder comparar isso, a questão do tempo.
Novamente, veremos aqui. Temos o sinal saber ou saber. Então, perceba o tempo que está sendo utilizado para fazer esse sinal. Pode ser contínuo, haver uma pausa. Vejam. Então, isso você tem que marcar na linha o tempo. Saber, querer. Vejam o tempo para fazer o sinal. Então, pode ser demorado. Explicar, querer, por favor. Então, cada sinal tem o seu tempo. Por favor, vejam a demora. Eu posso demorar para fazer esse sinal. E isso tem o tempo. Não posso cortar antes de finalizar o sinal. Enquanto o sinal estiver sendo feito, há o tempo correndo, até finalizar o sinal. Entenderam? Vejam aqui essas barras. Ficou claro? Vejam o slide. Bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas regras já estabelecidas, algumas convenções que se utilizam nesse processo. Por exemplo, 2 barras. Vou exemplificar para vocês, assim como eu disse antes. Por favor, por favor. Vejam, onde o sinal para? Então aqui, ele parou. Ou se eu faço isso, por favor, eu continuo com o sinal feito. Então há uma interrupção no sinal. Então eu coloco essas 2 barras. Bom, vejam que o sinal continuou, ele demorou um tempo. Bom, obrigada. Viram? Ok? Vamos para o próximo. No momento que estiver sendo feita a transcrição, pode surgir a dúvida com relação ao sinal. Caso tenha essa dúvida, por exemplo, o sinal... Muitos conhecem, outros não. Se eu tiver dúvida com esse sinal, é uma árvore? Parece uma árvore. É o sinal de um lugar? Então, se eu não tenho certeza, o que eu faço? Se eu não tenho certeza, se eu quero pesquisar posteriormente, se eu acho que é alguma coisa, mas não tenho certeza, o que eu faço? Eu coloco estes sinais, juntamente com a interrogação. Isso vai me mostrar que há uma dúvida, não há uma certeza. Se eu tenho certeza, se eu conheço o sinal, o contexto, eu coloco. Mas se há alguma dúvida, eu coloco esses sinais. O professor vai ver que você tem uma dúvida. Então você pode perguntá-lo e descobrir o sinal. Aí quando descobrir, você tira esses sinais aqui, de dúvida, ok? Entendido? Veja o slide. Outro sinal utilizado também. Caso você tenha uma palavra, um sinal, por exemplo, este sinal. É triste ou tem outro significado? Então, se está na dúvida, o que fazer? Você vai utilizar aqui, veja ali, está escrito maçã,
Mas como há uma dúvida, coloca estes sinais, a palavra e a interrogação. Por exemplo, cebola, se é essa a palavra. Se há dúvida, então você usa esses sinais junto com a interrogação e coloque a palavra. Isso vai mostrar a você que você está com dúvida, ok? Caso tenham dúvida com relação ao sinal, coloque a interrogação. Dúvida entre duas palavras que signifiquem esse sinal, coloquem este sinal aqui, ó, e a palavra no meio, ok? Entenderam? Vejam o slide. Conforme o slide, ali, x, x, x ou y, y, y. Se a pessoa sinalizou, você não compreendeu? Por exemplo, se eu faço um vídeo na minha casa e falo sobre alguma região, por exemplo, Florianópolis, outra, que eu não identifico o sinal, ou se faz uma datilologia que não é identificada, não foi compreendida, não deu para ver, eu acho que é tal cidade, eu acho que é tal nome. Então coloca-se o x, x, x. Se na sinalização não ficou claro, não foi compreendido, a palavra não ficou clara, ou ficou de forma aleatória ali, sem significado, coloque o x, x, x. E com relação ao uso do y, y, y. Se há sinalização e você não conhece a determinada palavra, o que fazer? Conheço o sinal, mas não conheço a palavra. E isso acontece. Se eu tenho dificuldade com isso, por exemplo, esse sinal. Eu sei o sinal, mas não sei a palavra, o que significa. Então, eu conheço o sinal em língua de sinais, a palavra não, então eu substituo por y, y, y. Se você não conhece a palavra, coloque ali, ok? Se você tem dificuldade com a palavra no português. Ficou claro? Vejam o próximo slide. Bom, com relação ao tempo, a colocação das palavras, temos ali sinal D, sinal E. Mas como começar? Lembra que eu expliquei para vocês? Vai depender do tempo, da sinalização. Então, eu tenho que marcar o início do sinal e o final do sinal. Por exemplo, eu estou sinalizando aqui e há um corte, há um outro sinal. Então, é necessário se atentar a isso. Quando eu começo a preparar, eu tenho que ficar atenta. Se o vídeo é calmo, a sinalização está tranquila. Se parou, continuou. Parou, continuou. Se houve cortes. Por exemplo, eu posso falar, trabalho ali e parei. Ou entendi e continuei com o sinal. Se eu faço não, então perceba que há cortes, há interrupções. Então eu devo me atentar ao início do sinal e ao término do sinal. Por exemplo, o sinal casa. Quando eu começo a fazer e quando eu termino. Veja, quando eu começo a levantar as mãos para fazer, esse é o tempo. Dá sim para fazer essas marcações, viu? No processo de transcrição vocês vão conseguir, vocês vão tentando e com o tempo você vai ter facilidade, vocês vão aprender, ok? Vamos para o próximo slide.
Viram? Perceberam no slide que se ampliar fica mais tranquilo. Veja, aqui é o início. Está assim. Está começando o sinal. Aqui é a sequência. Veja, começou lá embaixo. Então, há uma marcação de tempo no decorrer do sinal. Ou, desculpa, veja aqui. É o tempo do sinal. Quando começa-se o sinal, tá ali eu e essa mão continuou. Vejam. Então, marcou eu e o sinal continuou. Bom, certo, isso. Então, eu coloco isso lá. Então, eu devo me atentar ao tempo do sinal. Então, ali começa, continua. Veja o tempo que ficou no sinal. Então, ao início do sinal, conforme aqui, ao início, faça todos os parâmetros. Temos ali a configuração de mão, movimento, para fazer o sinal, por exemplo, casa. Vejam o movimento. Ok, vamos para o próximo. Veja aqui com relação ao tempo do sinal. Quando ele termina? Por exemplo, começou, parou aqui. Olha o sinal em andamento. E aqui ele termina. Perceba que, se estiver fazendo rápido, você mesmo pode diminuir a velocidade do vídeo. Assim como o processo de edição, você consegue diminuir esse tempo. Veja aqui. Aqui a duração do sinal. E aqui parou. Entenderam? Bom, agora, né? Já falamos sobre o tempo, sobre trilhas, como colocar trilhas, convenções utilizadas. Falamos já sobre o manual e isso vai estar lá, todas essas informações. Agora, vamos falar sobre anotações. Temos anotações sinal D, sinal E. Por exemplo, o sinal andar, pular, alto. Então, eu coloco essas palavras. Exemplificando, veja. Temos aqui a glosa combinar. Estes sinais. Mãe, este sinal. Ou este. Então, temos um site, esse é o endereço. www.idsinais.libras.ufsc.br/. Então, com esse site você vai saber qual palavra combina com o sinal. Você vai poder identificar isso por meio desse site.
Vocês mesmos poderão fazer isso. Ver qual palavra combina com o sinal. Pode ter a combinação 1, combinação 2. E aí você utiliza a palavra no elan. Mas como saber se é a combinação 1 ou 2? A partir do site vai ficar claro para você. Qual das combinações? Por exemplo, mãe, que pode ser esses sinais aqui. Então vai depender do local, né? Temos aí alguns sinais para mãe. Então você vai procurar o sinal, a palavra equivalente ao sinal. Então é bem mais fácil para você. Então isso vai auxiliá-lo. Veja o slide, o endereço do site. Então eu coloquei aqui algumas palavras, coloquei a palavra mãe, veja, aí apareceu ali vários sinais. Mãe 1, mãe 2, mãe 3, mãe 4, mãe 5. Então você vai olhar e escolher qual está de acordo com o seu vídeo. Por exemplo, se é este sinal aqui. Aí você põe mãe 5, entendeu? Então você vai acessar esse site e lá você verá, vai encontrar, lá ele vai auxiliá-lo nas palavras convencionadas, de acordo com o sinal. E assim você vai saber qual palavra utilizar. Bom, temos aqui, tá bem? No manual consta tudo isso que estamos falando, detalhadamente. Então aqui vou mostrar para vocês para que vocês tenham claramente. Temos a apontação, que é isso aqui. Por exemplo, você. Veja aqui. Você, eu. Vejam aqui. Então ali, eles. Temos ali o I e o X para marcar a pontuação. Lá, subentende que é a escola. Ali, a mãe está ali. Ali, a casa. Ali, a casa. Você. Então, IX marca a pontuação. A marcação espacial. Ali, lá. Então, IX, entre aspas. Vejam, entenderam? Então, com relação à pontuação, para esclarecer, por exemplo, quando eu faço nós dois, vocês dois, eles dois, como eu faria a transcrição? IX2, IX3 ou IX, é a mesma coisa. Então, temos ali IX2, IX2, vocês dois, IX4, eles,
Perceba que fica bem claro como utilizar a apontação. Então, eu coloco IX para apontação. IX2, eles dois, nós dois. Nós três. IX4, nós. E coloco entre aspas a palavra, ok? Agora, com relação à notação dos pronomes demonstrativos. Seu, ele. Quando eu falo esse, meu, seu. Lá, como eu faço a transcrição? Então, eu devo escrever DEM, entre aspas, aquele. DEM, quando eu quero falar meu. DEM, veja aqui. Viram? Então, por exemplo, este livro é meu. DEM, eu já sei que é um pronome demonstrativo. Meu. Então, temos a apontação, que é IX, dele, ele, ela, aqui, ali, lá, lá está o livro, lá está a televisão. Então, é outro processo. Lá, aqui, aquele. Então, tenham cuidado para não confundir. Estudem esses pronomes. Vejam as regras, as palavras utilizadas, DEM, IX. Isso é próprio do ELAM. Vamos para o próximo slide. Agora, com relação aos verbos. Como colocar os verbos? Por exemplo, glosa, dar. Eu dou, ele dá. Veja o exemplo. Eu tenho aqui o verbo dar. Ele dá. Então, veja que é uma marcação espacial. Como saber? Então, aqui vamos falar sobre o básico. Não vamos aprofundar. Depois aprofundaremos mais sobre esses estudos, aprenderemos mais. Bom, temos os classificadores. Aqui, quando eu faço esse classificador, como vou escrever essa frase? Então, eu devo colocar DV, porque é visual, está detalhando alguma coisa. Deixa eu mostrar a vocês o exemplo no próximo slide. Por exemplo, andar. Eu coloco DV com esses símbolos, pés, andar. Que é este sinal, este classificador. Aqui também temos DV, que é um classificador, coloco entre parênteses, colocando maçã na cesta. Mas eu posso somente falar isso? E o verbo? A ação. Então, eu devo colocar dever, homem, colocar, maçã, na
cesta. Entende-se que é um classificador, é uma descrição. Vejam o próximo slide. Agora falaremos sobre incorporação da negação. Então, por exemplo, eu não gosto, não tenho, não quero. Perceba que já está pronto o sinal. Não posso. Não gosto. Não é gostar não, é não gosto. Então perceba que não quero, eu vou colocar querer, não. Veja a palavra não ao final. Então eu coloco querer não para demonstrar que não há. Vai ficar subentendido a negação. Agora vejam, com relação ao tempo, temos ali mais e menos. Mas como saber, por exemplo, essa duração do sinal? Esse tempo que o sinal será feito. Por exemplo, mamãe, tem esse movimento. Há uma repetição. Então eu coloco mais. Ou seja, é um sinal longo. Veja ali, ouvinte, nascer. Eu nasci ouvinte. Então perceba que o sinal de nascer ele continuou. O sinal de ouvinte há uma marcação, uma repetição. Próximo. Então, no momento da sinalização, no vídeo, eu percebo que não foi feito um sinal, foi feito um gesto. Por exemplo, eu tenho esse sinal, ou este, que é um gesto, este. Veja. O que mais? Este, por exemplo. Este é um sinal. Mas quando eu faço isso aqui, é um gesto, não é? Então, se não é um sinal, é um gesto, eu coloco este símbolo, depois amplie para que você possa ver melhor. Então, sempre que você perceber que é um gesto que foi feito, utilize esse símbolo. Por exemplo, quando eu faço isso, então, eu marco com este símbolo. Depois amplio o slide para você ver melhor. Por exemplo, quando eu faço isso, eu percebo que é para esperar. E isto? Então eu faço este gesto. Ou este. É um sinal? Não, é um gesto, não é? Então, na transcrição, você coloca o símbolo mais a palavra. Esperar. Ou, esse exemplo aqui. Sempre utilizando o símbolo. Esse gesto, eu ponho o símbolo
coloco a palavra na frente, negativo. Quando eu faço isso, ou isso, eu preciso colocar este símbolo e mais a palavra na frente. Então, são convenções, regras convencionadas por esse programa, de forma a padronizar a transcrição. Então, pesquisas nesse sentido estão sendo desenvolvidas, que embasam o processo de transcrição do ELAN. Temos outros. Então, é interessante que vocês estudem cada um deles, ok? Vejam. Bom, agora estamos finalizando. Já tivemos a aula 1 e 2, onde falamos sobre o espaço, o uso do espaço. Na aula 3 e 4, falamos sobre ELAN, Sistema de Transcrição. Espero que vocês tenham aprendido de verdade. Esse sistema ele é ótimo para a transcrição. Peço que vocês, por favor, voltem e estudem novamente. Então, agora faremos uma atividade. Nessa atividade, vocês verão as aulas 3 e 4. Na aula 3, foi ensinado como baixar o ELAN, o sistema de transcrição. Foi orientado a vocês para que vocês desenvolvam a partir de um vídeo de vocês. Com o vídeo de vocês já previamente filmado. Salvar na área de trabalho, um vídeo qualquer, um vídeo curto. Pode ser de 1 minuto, bem rapidinho. Criar trilhas no ELAN, puxar o vídeo. E começar a fazer a transcrição, colocando as palavras. Sinal direito, sinal esquerdo, comentário. Então, colocar isso nas trilhas. Colocar apenas as palavras, não a tradução. Ok? Acompanhando o vídeo, a sinalização. De forma que vocês possam aprender esse processo de transcrição. Salvar no EAF, no AVA, postar no AVA, para que seja corrigido, ok? Essa é a atividade que vocês farão. Espero que vocês tenham gostado da aula, estudado, discutido. Tchau, um grande abraço a vocês.